Olá! Hoje nós vamos falar sobre materiais e condução de eletricidade. Vamos prestar atenção aqui nesse fio. Nesse fio temos o quê? Temos aqui o fio de cobre e um plástico envolvendo ele. Então, esse fio de cobre a gente pode deixar ele por quilômetros. Se eu colocar uma voltagem, ele vai conduzir a eletricidade. Enquanto se eu colocar essa mesma voltagem aqui, ó, nesse pequeno plástico, ele não vai conduzir. Então, olha só, determinados materiais conseguem conduzir por quilômetros. Enquanto outros, se colocar a mesma voltagem, ele nem milímetros ele consegue conduzir, tal como esse material condutor. Então, vamos analisar essas características. Vamos começar pelos condutores. Então, como a gente viu, condutores são o quê? São materiais que eles conduzem bem a eletricidade, conduzem com facilidade. Então, o ponto é, por que esses materiais eles conduzem bem? Vamos explicar entendendo a estrutura do átomo. O que acontece? Os elétrons em um átomo que estão mais próximos do núcleo, eles estão mais fortemente ligados. Enquanto aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo, eles estão mais fracamente ligados. Então, ou seja, são esses elétrons mais fáceis do átomo ele perder, ele doar esse elétron. E quando esses átomos eles se ligam em sólidos, esse elétron não vai estar mais ligado individualmente a esse átomo. E ele passa o quê? Ele passa a vagar, ele passa a ficar distribuído no próprio sólido. São chamados de elétrons livres. Então, esses elétrons, eles ficam distribuídos. Então, a característica do material ele ser um condutor é porque ele tem elétrons livres. São esses elétrons livres que permitem a condução da eletricidade. Tudo bem? Por exemplo, se nós pegarmos um material condutor, ele tem elétrons livres, e nós colocarmos nos polos de uma bateria. Então, o que acontece? Esses elétrons eles vão se deslocar, eles vão ser atraídos pelo polo positivo da bateria. Então, esses elétrons, ao se deslocar, a gente diz que é um movimento ordenado de elétrons. Ele cria uma corrente elétrica. Então, é a característica dele o quê? Ser um condutor. Então, os materiais condutores são materiais que têm elétrons livres que permitem o deslocamento de elétrons. Esses materiais que têm elétrons livres, pelo mesmo motivo desses elétrons poderem se deslocar no átomo, eles também são bons condutores de calor. Então, pelo mesmo motivo, esses materiais eles são bons condutores de eletricidade e de calor. Alguns materiais condutores, já mais comuns no nosso cotidiano. Um deles é o cobre, que é muito comum em fio. Um outro aqui, alumínio é um bom condutor de eletricidade. Nesses materiais, que são os soquetes, então esses bocais, eles costumam ser feitos por latão, que é cobre e zinco. Resistência de chuveiro é formado também por condutores, que costuma ser uma liga de níquel com cromo. Fusíveis aqui é um outro material condutor, que é quem? Estanho. Dentre esses condutores, tem uns condutores que são muito bons, né? Entre eles é quem? A prata, o ouro e a platina. Então, são materiais que eles conduzem bem a eletricidade, eles não sofrem a corrosão, eles são usados em pequena quantidade em determinados circuitos, em determinados materiais tecnológicos, quando precisa desses elementos. O planeta Terra, isso é muito importante, o planeta Terra ele é um condutor. Então, esse é uma questão importante porque depois, quando a gente for falar sobre aterramento, a explicação do aterramento é porque o planeta Terra ele é um condutor. O ser humano ele também é um condutor de eletricidade. A água de torneira, ela tem ali íons, então faz com que ele também conduza a eletricidade. A água de torneira. Água destilada não.
Na lâmpada incandescente é um outro material, que é o quê? O tungstênio. Então, é um condutor também de eletricidade. Então, falamos um pouquinho dos condutores, vamos falar agora dos isolantes. Então, isolantes é o quê? São materiais que eles não conduzem a eletricidade com facilidade. Eles não conduzem a eletricidade. Eles também são chamados de dielétricos. Eu daqui a pouco já vou falar por que eles são chamados também de dielétricos. O motivo desses materiais serem isolantes é simplesmente pelo motivo de eles não terem elétrons livres. Então, não tem elétrons livres, tem uma quantidade muito pequena comparada com os condutores, de maneira que eles não conduzem bem a eletricidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, igual a gente fez com o de metal, se eu colocasse um fio de algum isolante, uma borracha, não ocorreria esse deslocamento. Mas a questão é, se eu colocar aqui um isolante, em vez desse metal, e colocar ele nos polos, o que vai acontecer com o átomo? Olha o que vai acontecer com o átomo. Isso aqui é antes de conectar com os polos. Olha, aqui está o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Só que esses elétrons no isolante eles estão fortemente ligados. Então, quando a gente conecta o isolante nos polos de uma bateria, o que acontece? Os elétrons eles são atraídos pelo polo, só que ainda estão tão fortemente ligados que eles ficam aqui. Eles ficam aqui ainda conectados ao átomo individual. Então perceba que ocorre aqui uma polarização. Então fica um polo positivo e um polo negativo de carga. O valor líquido dele continua neutro ainda. Tudo bem? Então, por esse motivo, os isolantes também são chamados de dielétricos. Ele forma esses dois polos elétricos no átomo. Mas o átomo como um todo ele continua com o mesmo valor de carga líquida. Então, ele só acontece essa polarização. Então, é isolantes ou dielétricos. Tá certo? Alguns materiais isolantes. Um deles é o plástico, que envolve o fio de cobre. A madeira é um bom isolante. No fio de cobre, não esses aqui, esses que a gente compra separado, ele costuma vir com verniz. Então esse verniz é um isolante. Então tanto que se você for fazer um motorzinho, você tem que raspar algumas partes desse fio de cobre, que ele tem esse verniz que isola. A borracha, então a borracha é um isolante. Aqui, ó, esse material, em muitos casos, é porcelana, é um isolante. Qualquer tipo de proteção desse bocal vai ser sempre um isolante, né? Tem uns materiais que são baquelite, o papel é um isolante, o vidro é um isolante. Enfim, então nós temos vários materiais isolantes e muitos outros. Vou mostrar aqui uma tabela só para a gente ter uma noção, para um outro ponto de vista sobre os condutores e os isolantes. Essa letra aqui, Rho, significa a resistividade. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre a resistividade. Mas, de uma maneira muito simples, a resistividade nós poderíamos definir como uma medida da oposição de quanto o material ele dificulta a condução de eletricidade. Ou seja, quanto maior esse valor, mais ele dificulta a condução de eletricidade. Quanto menor o valor, menos ele dificulta. A gente ainda vai falar com mais profundidade da resistividade. Agora é só para mostrar os condutores e os isolantes. Percebam então que os condutores, a prata, aqui é 10 a menos 8. 1,47 vezes 10 a menos 8. Então, de todos esses aqui, é o que tem menor valor da resistividade. Então, ou seja, é o que conduz melhor a eletricidade dentre esses que estão listados aqui. Então, perceba que o número da resistividade vai aumentando. Então, todos esses materiais aqui, a prata, o cobre, o ouro, o alumínio, vai até ali mercúrio, todos esses são condutores. Tem ligas aqui também, o nicromo, a manganina, são também condutores. Aí agora vamos para os isolantes. Olha aqui, o âmbar, por exemplo, ele tem 5 vezes 10 a 14. O isolante é 10 a menos 8, enquanto o âmbar 10 a 14. Então aqui há uma diferença de 10
a 22. Isso é muito, é um número muito grande. É o número 1 seguido de 22 zeros. Então, vocês percebam que é uma diferença da resistividade dos condutores para os isolantes. Então, aqui a gente tem vários, né, que é o âmbar, o vidro, a lucita, a mica, o quartzo, o enxofre, vai até madeira.